Boa tarde a todos. Como o Marcelo me apresentou, eu sou Daniele Grilo, eu estou na coordenação do Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutirmos um pouco sobre a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o que é a influenza, né? Então, a influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, aguda, que tem uma elevada transmissibilidade e afeta o sistema respiratório, podendo levar a complicações graves e ao óbito, especialmente naqueles grupos de alto risco. Quem são os grupos de alto risco? São as crianças menores de 5 anos, são os idosos, são as gestantes, são as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e também outras condições clínicas especiais, né? Daí, então, a importância da vacinação desse grupo, que nós vamos ver adiante, que fazem parte, então, do grupo prioritário de vacinação. No mundo, estima-se que as epidemias anuais de influenza, elas resultam em cerca de 3 a 5 milhões de casos de doença grave e de cerca de 290 mil a 650 mil mortes. Então, a gente pode verificar que a influenza, né, é uma doença que tem uma carga muito grande para o sistema de saúde. E essa doença, ela pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C. Só que os vírus A e B são aqueles que apresentam maior importância clínica, né? E estima-se que, em média, as cepas A causem até 75% das infecções, mas em algumas temporadas a gente pode ver predomínio das cepas B. O que nós temos verificado no estado do Espírito Santo nos últimos anos, a gente tem uma oscilação, né, de anos que a gente tem maior casos de influenza H1N1, e tem anos que nós temos maior número de casos de influenza H3N2. Já o vírus C raramente causa, então, doença grave. Como é que ocorre, então, a transmissão da influenza, né? A gente pode ter a chamada transmissão direta, que é quando ocorre contato com as secreções das vias respiratórias eliminadas por pessoas infectadas ao falar, tossir ou espirrar, e também podemos ter a transmissão indireta, que é através das mãos ou objetos contaminados, quando essas mãos ou objetos contaminados entram em contato com as mucosas da boca, olhos e nariz. Então, por isso é muito importante, né, como medida de controle da transmissão da influenza, a questão da higienização das mãos, né, para evitar, então, essa transmissão indireta. E as outras questões também relacionadas à transmissão direta, como manter o local bem ventilado, a etiqueta, né, na hora de tossir, né, ou espirrar, evitar tossir com a mão, sempre com essa região aqui do braço. Então, são algumas questões que a gente pode estar fazendo para evitar, então, a transmissão da doença. Com relação à transmissão, também é importante destacar que é muito elevada em ambiente domiciliar, né, devido ao contato entre as pessoas, creches, escolas e ambientes fechados ou semifechados, dependendo não apenas da infectividade das cepas, mas também do número e intensidade desse contato entre as pessoas nas diferentes faixas etárias. A transmissão também é elevada em aviões, navios e outros meios de transporte coletivo, onde frequentemente são registrados surtos de influenza A e B que acometem passageiros e tripulantes. Então, por exemplo, no transporte coletivo, no ônibus, é sempre importante manter a janela um pouco aberta para evitar o local ficar muito, né, abafado e evitar a transmissão da doença. Com relação às manifestações clínicas, né, o período de incubação é de 1 a 4 dias e a influenza, então, inicialmente, né, tem um início súbito de febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, mal-estar, dor de garganta e coriza. Pode ocorrer desde uma infecção assintomática até formas graves que podem causar a morte. Então, no caso da síndrome gripal, ocorre, então, aparecimento súbito de febre, cefaleia, mialgia, tosse, dor de garganta e fadiga. E aí pode ter, nos casos mais graves, né, que é a chamada síndrome respiratória aguda grave, ocorre uma dificuldade respiratória e a necessidade de hospitalização, né, a chamada SRAG, ou síndrome respiratória aguda grave. E neste caso, é obrigatória a notificação.
Com relação aos grupos de risco, né, a complicação da influenza mais frequente que leva à hospitalização e à morte é a pneumonia, né, que é uma complicação que pode ser causada pelo próprio vírus influenza ou através de uma infecção bacteriana decorrente daquele quadro inicial que era viral, né. Ocorre em populações não vacinadas, né, a maioria das mortes por influenza zonal é registrada em idosos. E, no caso, nos adultos, a maioria das complicações e mortes ocorrem em pessoas portadoras de doenças de base. E aí, de acordo com dados que nós temos, né, do ano passado, do Ministério da Saúde, demonstra isso claramente, onde 80% dos óbitos por influenza foi na população idosa e pessoas que tinham portadoras de doenças de base. Então, mais uma vez, isso justifica a importância de vacinação desse público, tendo em vista que, mesmo fazendo parte do grupo prioritário de vacinação, ainda é o que mais morre por influenza no Brasil. Nas crianças, a maioria das hospitalizações e quase a metade das mortes ocorrem em crianças previamente saudáveis, particularmente no grupo menores de 2 anos de idade. E nas crianças menores de 3 meses de idade, tiveram maior risco de hospitalizações por influenza que crianças de 3 a 12 meses. Então, a importância aqui da vacinação da gestante, porque a gente depois vai ver adiante, a criança só pode receber a vacina influenza a partir do 6º mês de vida. Então, a gente vacinando a gestante, a gente está protegendo o binômio mãe e filho, até que a criança tenha idade para receber a vacina. Então, daí a grande importância de vacinação das gestantes. Com relação às gestantes ainda, elas possuem um alto risco de complicações, principalmente no 3º trimestre de gestação, sendo que esse risco se mantém elevado no 1º mês após o parto. Aí também a questão da importância da vacinação das puérperas, que apresentam um risco semelhante ou maior que a gestante de ter complicação pela influenza. O risco de morte por influenza na puérpera é 4,4 vezes maior. Então, daí também a importância da vacinação dessa mulher, né, no pós-parto, né, para a proteção dela e também para que ela não seja fonte de infecção para aquela criança. Os trabalhadores da saúde também são um grupo, né, que são expostos à influenza e eles estão no grupo prioritário não apenas para a proteção individual deles, mas para a manutenção do serviço de assistência de saúde à população e também para evitar a transmissão dos vírus, principalmente aos pacientes de alto risco. Então, o trabalhador da saúde, ele pode ser uma fonte de infecção para o paciente. Daí, então, a grande importância de vacinação desse público-alvo. Com relação à população privada de liberdade, eles vivem em um ambiente aglomerado e por isso, né, estão expostos ao maior risco de contrair a infecção. Por isso também que eles fazem parte, então, do grupo prioritário de vacinação. Já os professores da rede pública e privada, em 2017, eles foram inseridos, né, como público-alvo da campanha nacional de vacinação. Essa foi uma ação conjunta com o MEC, né, entre o Ministério da Saúde e o MEC, e o objetivo é reduzir o risco da influenza para outras pessoas na escola, além de, em algumas situações, a gripe poder levar a complicações e, consequentemente, a interrupção de serviços essenciais. Então, você vacinando o professor, você evita o absenteísmo e aí você pode ter uma educação de mais qualidade. Agora nós vamos entrar propriamente na campanha de vacinação, né? Na campanha nacional de vacinação contra a influenza. O período da campanha será do dia 10 de abril ao dia 31 de maio. Então, neste ano, a gente percebe, né, que houve uma antecipação do período da campanha de vacinação, o que é muito benéfico, né, do ponto de vista da gente, né, tá vacinando esse público-alvo com bastante antecedência, né, no período de maior circulação do vírus. E nós teremos o dia D, né, que é o dia de mobilização nacional, que vai ser em 4 de maio. É um sábado e é uma grande oportunidade, né, das pessoas que não têm tempo durante a semana buscarem, então, a vacinação nesse dia, onde as unidades de saúde estarão abertas, né, para esse público-alvo. Qual, então, é o objetivo da campanha nacional de vacinação? O foco da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente da infecção pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação. Então, a campanha de vacinação, o objetivo dela não é baseado em suscetibilidade.
Suscetibilidade, qualquer pessoa tem de pegar, né, o vírus influenza. Na verdade, a gente está vacinando um grupo que é o grupo mais vulnerável do ponto de vista de adoecimento, internação e mortalidade. E as demais pessoas que não fazem parte do grupo-alvo de vacinação, elas têm um benefício indireto, porque a gente vacinando uma grande população, né, vulnerável, você acaba também causando um benefício indireto para as demais pessoas, né? Você acaba diminuindo a cadeia de transmissão. E então é o grupo prioritário da campanha de vacinação. Então a grande novidade neste ano de 2019 é a ampliação da faixa etária infantil, né? Os demais público-alvo são os mesmos do ano passado. Então houve ampliação. Até o ano passado nós vacinávamos crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Neste ano, então, houve a inserção da faixa etária de 5 anos. Então agora são vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Com relação ao público infantil, é importante, né, ter atenção com relação à dose, né? Todas as crianças que receberam anteriormente uma ou duas doses da vacina influenza sazonal, elas devem receber apenas uma dose, né, uma dose única em 2019. Porém, aquelas crianças que estão recebendo a vacina pela primeira vez, que a gente chama de primovacinadas, elas deverão receber um esquema de 2 doses, né, fazendo então, você faz a primeira dose e agenda a segunda dose para 30 dias após. Isso é importante por quê? Porque as crianças menores de 9 anos, né, aí a gente está falando até um público um pouco mais ampliado, porque a gente pode ter criança acima de 6 anos portadora de doença crônica. Mas os menores de 9 anos, eles tiveram pouco contato com o vírus influenza no ambiente. Então, muitos podem não ter resposta imunológica ainda por vírus influenza. Por isso que você faz uma dose, né, para sensibilizar o sistema imunológico e uma segunda dose para efetivamente imunizar. Por isso a importância do primo vacinado receber 2 doses da vacina. Para essa criança, então, receber a vacina numa unidade de saúde, né, numa sala de vacinação, a família deve levar, então, a caderneta de vacinação, é muito importante para verificar o histórico de vacinação dessa criança, e o documento da criança, em caso de perda de cartão ou caso ela não tenha um cartão de vacina. O grupo prioritário de gestantes. É importante, né, sempre reforçar que a gestante ela pode ser vacinada contra a influenza em qualquer idade gestacional. Então, nós não podemos perder a oportunidade de vacinação. Descobriu que está grávida, pode receber a vacina. Está próximo do parto, também pode receber a vacina. E para a gestante, então, receber a vacina influenza, ela deve levar para a unidade de saúde um comprovante da sua situação gestacional. Porque, principalmente as gestantes, né, no início da gestação, é difícil você identificar, né, que ela está gestante ou não. Mas, por exemplo, uma gestante que já está, né, evidente que ela está grávida. Nesse caso, né, é questão de bom senso, a gente não precisa de cobrar um comprovante, né, da gestação. Mas aí, de uma maneira geral, ela deve apresentar o cartão da gestante ou algum exame que comprove, né, o estado gestacional. E, além disso, um documento de identificação com foto. Essa informação aqui é muito importante, né, que torna-se oportuna a identificação, localização e o encaminhamento das gestantes para vacinação nas áreas adscritas, sob a responsabilidade de cada serviço de saúde no município. Então, aqui o trabalho do agente comunitário de saúde, da equipe de saúde da família, é fundamental para a gente, então, conseguir a adesão desse público gestante na campanha de vacinação. Né? As gestantes já estão cadastradas nos programas, então a equipe fica atenta se todos realmente estão recebendo a vacina. Com relação às puérperas, quem é a puérpera, então, que recebe a vacina? São mulheres no período até 45 dias após o parto. Elas também devem apresentar um comprovante, né, de que são puérperas, deverão apresentar o documento que comprove a gestação que ela teve, né? Pode ser a certidão de nascimento da criança, pode ser o cartão da gestante, o documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros, além do documento de identificação com foto. Com relação aos trabalhadores da saúde, é um público que sempre gera dúvida, porque as pessoas acabam confundindo o trabalhador da saúde com o profissional da saúde. Né? Como público-alvo da campanha, nós estamos falando de trabalhador, ou seja, é aquele indivíduo que, independentemente da categoria profissional dele, atua em serviço público e privado de saúde humana nos diferentes níveis de complexidade.
Pode ser aquele trabalhador de hospital, do pronto atendimento, da unidade de saúde, consultório médico, consultório odontológico, farmácia, clínicas com atendimento de saúde, estagiários de serviço de saúde, dentre outros. Então, a gente está falando aqui o seguinte: trabalhador, então, é aquele profissional que não necessariamente tem que ter a formação na área da saúde, mas eles têm que estar trabalhando no serviço de saúde. Então, é o auxiliar de serviços gerais, é uma pessoa que é do administrativo de um hospital, é o próprio médico, é o enfermeiro, que aí tem uma formação na área da saúde. Então, ou seja, é aonde esse trabalhador está inserido que a gente vai verificar para eleger ele, então, como público prioritário de vacinação. E o que ele tem que comprovar para receber a vacina? Existem alguns municípios que fazem ação nos próprios serviços, mas quando ele chega por demanda espontânea na unidade de saúde, ele deve apresentar o crachá, né, da instituição que ele trabalha, ou uma declaração emitida pelo serviço de saúde, né, em instituição, ou a carteira profissional, além de um documento de identificação com foto. Temos ainda o público-alvo, né, povos indígenas. Aqui, povos indígenas, que é público-alvo da campanha de vacinação, é aquele indígena aldeado. Então, aqui no caso do Estado do Espírito Santo, somente o município de Aracruz que faz a vacinação do indígena. E, nesse caso, a vacinação ela é indiscriminada para toda a população indígena a partir do sexto mês de vida. Temos também o grande público, né, da campanha, que são os idosos, né, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, né, é o nosso grande público-alvo da campanha. Nos últimos anos é o público que a gente tem melhor adesão, né, sempre chegamos ou às vezes até ultrapassamos 100% de cobertura nessa população. Isso significa que o idoso tem verificado a importância de receber a vacina, né, ao longo dos anos. Temos também, como grupo prioritário, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, e a população privada de liberdade funcionária do sistema prisional. Para esse público, a vacinação será realizada nas unidades prisionais, mas os funcionários do sistema prisional, que não tiverem oportunidade de receber a vacina quando a ação for acontecer na unidade prisional, eles também poderão receber a vacina na unidade de saúde, mediante a apresentação da declaração emitida pela unidade prisional onde ele atua. Com relação ao portador de doença crônica, não transmissível e outras condições clínicas especiais, né, vale reforçar, né, aquela informação que eu já falei anteriormente, que é um grupo, né, que tem uma alta mortalidade ainda no Brasil, né, quando a gente fala aí de influenza. Então, daí a importância desse público aqui. É necessário para a vacinação do público portador de doença crônica a prescrição médica, né, um comprovante, né, de que ele tem aquela doença, né, especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentado no ato da vacinação e o documento de identidade. Agora, aqueles pacientes que já estão cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, eles podem, então, se dirigir aos postos onde eles estão cadastrados para receberem a vacina lá, porque a equipe já conhece aquele usuário. Então, neste caso, especificamente, não há necessidade de ter o laudo, né, falando da sua condição. Então, assim, uma questão também importante é a gente evitar burocratizar demais, né? Então, por exemplo, eu sei que determinadas medicações são para diabetes, né? Diabetes está entre o grupo prioritário aqui de portador de doença crônica. Se o indivíduo apresenta para você uma receita de um hipoglicemiante ou da insulina, isso basta para comprovar que ele é diabético. Então, é uma forma também de facilitar o acesso dessa pessoa, né, à vacinação, né, e a gente, né, evitar uma sobrecarga no serviço. Outra questão também muito importante é que os pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada, eles também devem buscar a prescrição médica com antecedência, né? Porque a apresentação da prescrição médica será obrigatória para o grupo de comorbidade durante a campanha, porque, como eu falei, a gente precisa identificar essa população-alvo da campanha. Então, mesmo que seja um receituário da rede privada ou conveniada, vai ser aceita na unidade básica de saúde do SUS para a vacinação, né?
Aqui, então, está a lista da categoria de risco clínico, né? Quem são os portadores de doenças crônicas ou condições clínicas especiais que fazem parte do grupo prioritário de vacinação, né? E aqui as indicações. Então, essa tabelinha aqui, ela está disponível no informe técnico da campanha. Esse informe técnico foi enviado para todos os municípios do estado e, além disso, ele está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, onde as pessoas, né, que ainda não tiveram acesso podem, então, buscar informações mais detalhadas sobre a campanha de vacinação. Temos também o grupo prioritário de vacinação, né, que são os professores, e aqui é importante, né, esclarecer que quem é esse professor que tem direito à vacina, né? De acordo, então, com definição do Ministério da Saúde. É aquele professor que atua em sala de aula no ensino convencional, ou seja, nas escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental, médio e superior. Então, no caso da escola de ensino infantil, é o professor e o berçarista. Na escola de ensino fundamental, é aquele professor que atua em sala de aula. Mesma coisa para a escola de ensino médio e ensino superior. O que esse professor ele tem que apresentar, então, para ele receber a vacina? Ele tem que apresentar a declaração emitida pela escola pública ou privada, né, onde ele atua, e o documento de identidade. É importante também esclarecer que não estão incluídos no grupo de professores para vacinação os professores aposentados, licenciados e outros profissionais da comunidade escolar. Então, o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde é somente o professor que atua em sala de aula. Com relação, então, à população a ser vacinada aqui no estado do Espírito Santo. Então, a cada ano a gente verifica, né, o quanto cresce o público-alvo da campanha. Para vocês terem uma noção, em 2010, o público-alvo ele ficava em torno de 280 mil pessoas. E agora, né, nós chegamos a 2019 com mais de 1 milhão de pessoas, né, fazendo parte do público-alvo da campanha de vacinação. Então, a gente verifica quanto que cada vez mais a vacina tem sido ofertada, né, para esses grupos prioritários, para a gente, então, ter a prevenção, né, das complicações, internação e óbito por influenza. E aí, então, né, como eu falei, o nosso grande público é o idoso, né? 370 mil dessa população é a população idosa, e em segundo lugar vem a população infantil. Então, é um público bastante importante para a gente vacinar. Qual é a meta, então, dessa campanha de vacinação? A meta mínima é chegarmos pelo menos a 90% de cada um dos grupos prioritários, né, da campanha contra a influenza. A gente alcançando essa meta mínima, a gente consegue, então, garantir uma boa proteção da nossa população, né? Lembrando que a gente sempre quer fazer a imunidade coletiva. E aí, então, existem os grupos que nós trabalhamos com meta, porque nós temos uma população definida, né, a ser vacinada, e tem grupos que nós trabalhamos com doses aplicadas, né? Então, qual é o grupo que a gente tem definição de meta? É o trabalhador da saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos e professores. Portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, nós trabalhamos com doses aplicadas, nós não temos uma meta definida. Então, nós sempre buscamos, cada vez mais, aplicar vacina nesse público, né, portador de doença crônica, lembrando, né, que a gente não tem uma população definida, né. O Ministério da Saúde geralmente trabalha com um acréscimo de 10%, né, a cada ano. Então, essa a nossa expectativa, é aumentar pelo menos em 10% a população de doenças crônicas, né, vacinada neste ano. Para a temporada, então, de 2019 do Hemisfério Sul, né, cada dose da vacina influenza, ela contém as cepas do vírus, né, influenza, que são inativados, fragmentados e purificados. Então, são essas cepas aqui que estão presentes na vacina em 2019, né? Essa cepa aqui da influenza H1N1, essa cepa aqui do influenza H3N2 e da cepa B, né, a linhagem que nós temos da cepa B é a Vitória. Então, o que é importante salientar com relação à composição da vacina deste ano, né? Nós tivemos, então, duas mudanças em relação à vacina trivalente do ano passado, que foi a cepa H3N2 e a cepa B, né? E serão disponibilizadas, então, vacinas produzidas pelo Instituto Butantan. Então,
Essa é a grande importância da vacinação anual, né, contra a influenza. Primeiro, porque a vacina, né, a duração da proteção dela gira em torno de 6 meses a 1 ano. E a outra questão é que, né, ano após ano, né, a Organização Mundial de Saúde, baseada em estudos epidemiológicos, avalia quais as cepas que possivelmente circularão na próxima temporada. Então, por isso, a vacina esse ano foi atualizada com 2 cepas que possivelmente circularão no nosso inverno. E por isso, então, a vacina de 2019 não é a mesma de 2018. Aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o esquema de vacinação, né, que gera muita dúvida, o esquema da criança, né, relacionado àquela questão que eu comentei, que nos primo-vacinados, nós fazemos 2 doses da vacina com intervalo de 30 dias. Então, o esquema de vacinação ele é anual, né, e as crianças que estão recebendo a vacina pela primeira vez, né, que são os primo-vacinados, se elas tiverem idade entre 6 meses a menores de 3 anos, elas vão receber 2 doses da vacina e o volume vai ser de 0,25 ml em cada uma dessas doses. E o intervalo, né, de 30 dias entre elas, entre primeira e segunda dose. Se for uma criança entre 3 anos a menor de 9 anos, ou seja, até 8 anos, 11 meses e 29 dias, primo vacinada. Nós faremos, então, 2 doses da vacina, sendo que, neste caso, o volume é de 0,5 ml em cada uma dessas doses, também com um intervalo de 30 dias. Essa segunda situação aqui, ela é mais difícil de acontecer, porque, geralmente, as crianças, né, elas começam a receber a vacina a partir do 6º mês de vida. Então, dificilmente uma criança chega aqui no 3º ano e nunca tenha recebido vacina influenza. Mas as exceções acontecem. E se acontecer, a gente precisa estar preparado, então, para acolher e vacinar adequadamente essa criança. A regra geral é mais essa situação aqui na primo-vacinação. E quando a gente tem, então, uma criança a partir dos 9 anos de idade e adultos, né? Aí sempre a vacina será em dose única no volume de meio ml. Aqui a gente, então, tem o esquema de vacinação quando não é mais a primo-vacinação, né? Se for, então, uma criança de 6 meses a menores de 3 anos, que já tenha recebido a vacina influenza anteriormente, ela passa a receber dose única e o volume continua 0,25, porque ela é menor de 3 anos. Se for uma criança de 3 a menor de 9 anos, também dose única de meio ml. E crianças a partir dos 9 anos e adultos, dose única de meio ml. Então, todas as crianças de 6 meses a menores de 9 anos que receberam anteriormente, a partir do ano de 2010, 1 ou 2 doses de vacina contra a influenza, elas devem receber apenas 1 dose em 2019. Então, a gente só considera primo vacinado aquela criança que nunca recebeu vacina influenza na vida. Com relação, então, à via de administração. A vacina influenza ela pode ser administrada pela via intramuscular ou pela via subcutânea. No ano de 2019, o Estado do Espírito Santo, né, a Secretaria Estadual de Saúde, vai distribuir seringas agulhadas para administração intramuscular. Então, por isso, essa via aqui vai ser a via elegível para o ano de 2019. Entretanto, precisamos ter algum cuidado, né, com os pacientes que têm discrasias sanguíneas ou que estejam utilizando os anticoagulantes orais. Nesse caso, né, devido ao risco de sangramento, a vacina deve ser aplicada por via subcutânea e deve ser feito com pressa de água fria antes e depois da aplicação da vacina para fazer a vasoconstrição. Aqui, então, a gente tem uma tabela sobre a vacina influenza, né, que vai ser disponibilizada na campanha nacional de vacinação. Como eu falei, o laboratório fornecedor é o Instituto Butantan. A vacina é indicada para crianças a partir de 6 meses de vida. Tem algumas orientações sobre, né, a composição da dose. Como eu falei, a via intramuscular ou subcutânea. A apresentação do frasco, né, é um frasco multidose de 10 doses. Qual a contraindicação da vacina? A gente vai falar também um pouco melhor sobre isso lá mais adiante, né? São crianças menores de 6 meses, não devem receber a vacina. O prazo de validade e a conservação. Geralmente a vacina tem uma validade de 12 meses. Mas lembrando que o nosso foco de vacinação é neste momento, agora no período da campanha, que, como eu falei, é o período que antecede a maior circulação do vírus, que acontece principalmente nos meses de junho, julho e agosto.
Então, daí a importância de vacinarmos o maior número possível na campanha de vacinação. E a temperatura que essa vacina deve ser armazenada é a mesma, né, da situação de rotina, que deve ser entre -2 e +8 graus Celsius. Não devemos nem deixar, né, a vacina numa situação de muito calor e também nem de muito frio, porque as duas situações, né, são prejudiciais à potência do imunobiológico. Como eu falei também, o frasco ele é multidose, ele dá então 10 doses de meio ml, né, e depois de aberto esse frasco, ele tem uma validade de 7 dias. Então é muito importante, né, no momento da abertura do frasco, identificar a data e o horário de abertura, né, para garantir o quê? Que esse imunobiológico, então, né, ele está adequado para a utilização, né, e desde que mantidas as condições assépticas e de temperatura também. E lembrando, mais uma vez, que a vacina não pode ser congelada. E aqui então está o rótulo do frasco ampola, né, da vacina que os municípios, né, estão recebendo. Existe também uma dúvida muito grande sobre a questão da administração, né, dos imunobiológicos, né? A vacina influenza, por ser uma vacina inativada e fragmentada, ela pode ser administrada simultaneamente, né, ou com qualquer intervalo com outra vacina ou medicamento, né? Então, destacando, ela pode ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer intervalo de outras vacinas ou medicamentos. E deve-se proceder, então, à administração com seringas diferentes em locais anatômicos diferentes. Então, se eu fiz uma vacina, mesmo que seja de micro-organismo vivo, pelo fato da vacina influenza ser vacina inativada e fragmentada, não precisa fazer intervalo mínimo. Pode ser administrada com qualquer intervalo ou simultaneamente. Outra dúvida também frequente é relacionado aos tratamentos imunossupressores, né, ou radioterapia, que podem reduzir ou anular a resposta imunológica. Por ser uma vacina inativada, né, e fragmentada, as pessoas imunodeprimidas, elas fazem parte do grupo-alvo de vacinação, né, como portador de doença crônica ou condição clínica especial. Mas a gente sabe que esses indivíduos, eles podem ter uma resposta imunológica, né, inferior pelo fato deles, né, fazerem tratamentos imunossupressores. Agora, uma questão também importante com relação ao corticosteroides, só vai ter uma redução da imunidade aquela pessoa que faz uso de corticosteroide em dose, né, elevada por mais de 15 dias. Se for um tratamento sistêmico de curta duração, ou seja, menos de 15 dias, ou se for outra via, como a tópica inalatória, isso não compromete o sistema imunológico. Então, o que compromete é corticosteroide em dose elevada por mais de 15 dias e tratamento imunossupressor e radioterapia. Com relação à doação de sangue, também é algo importante, né? Por ser uma vacina inativada, de acordo então com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os candidatos elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra a influenza, eles devem ser considerados inaptos temporariamente à doação de sangue pelo período só de 48 horas. Então, é isso que difere. Por ser uma vacina de micro-organismo inativado, só fica inapto a doar sangue por 48 horas após a vacinação. Se fosse uma vacina de micro-organismo vivo, seria 30 dias. Então, a vacina influenza com relação a uma campanha de vacinação, acaba não trazendo muito impacto aos bancos de sangue. Sobre a eficácia da vacina influenza, né? Em adultos saudáveis, nós conseguimos, então, detectar anticorpos protetores entre 2 a 3 semanas após a vacinação. Então, isso é muito importante ficar claro para o usuário, que ele não é porque ele tomou vacina influenza que, de imediato, ele vai estar protegido, né? Então, por ser uma imunização ativa, né, o indivíduo recebeu o antígeno, ele vai demorar em torno, né, de 2 a 3 semanas para ele produzir os anticorpos protetores. Então, se a pessoa já estava com o vírus incubado, se ela teve contato com o vírus ambiente antes desse período de 2 a 3 semanas, ele ainda está, né, é possível que ele desenvolva a doença. A vacina pode não dar tempo de fazer o efeito. Nos idosos, os níveis de anticorpos eles podem ser menores, mas mesmo assim é importante vacinar o idoso.
para a gente reduzir, né, as complicações e as internações, né? Às vezes ele pode ter um simples quadro gripal, não uma doença grave, se ele não tivesse tomado a vacina. Então, por isso a importância da vacinação desse público, mesmo que ele tenha uma resposta diminuída comparado a um adulto, né? Nas crianças, a eficácia da vacina ela varia conforme a idade. Como muitas crianças menores de 9 anos de idade elas são soronegativas para o vírus influenza, há aquela recomendação, né, que eu falei de 2 doses da vacina em crianças primo-vacinadas. Nas gestantes, essa vacina é muito eficaz para a proteção da mãe e do lactente, né? E aí, mais uma vez, reforçando a importância da vacinação da gestante para a proteção dela e do seu bebê, porque a criança recebe a vacina a partir do 6º mês de vida. E, como eu falei também, a proteção conferida pela vacina, ela é de aproximadamente 1 ano. Ela varia de 6 meses a 1 ano, então a pessoa sendo vacinada agora, ela vai passar pelo período da sazonalidade da influenza protegida e no ano seguinte precisará novamente receber a vacina. Com relação às precauções da vacina influenza, nós adiamos a vacinação no caso de pessoa com doença aguda febril moderada ou grave, né, até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Então, não é que a vacina vai agravar a situação de saúde daquela pessoa. É simplesmente porque, se a pessoa está tendo febre, ela está desenvolvendo algum quadro. E aí, para não acabar atribuindo à vacina aquele quadro que a pessoa estava desenvolvendo. Pessoas que após a ingestão do ovo, elas apresentaram apenas urticária, nós podemos administrar a vacina influenza sem qualquer cuidado especial. Então, também existe um mito muito grande com relação à questão do ovo e a vacinação contra a influenza. Então, se a pessoa apresenta somente uma reação mais leve, não tem nenhum problema vacinar contra a influenza sem qualquer cuidado especial. Então, pode ser feito na unidade básica de saúde. Agora, se a pessoa que após a ingestão do ovo, ela apresentou outros sintomas, sinais e sintomas de anafilaxia, elas podem receber a vacina mediante a adoção de medidas de segurança. Aí, neste caso, essa vacinação ela vai ter que ser feita de maneira supervisionada por um profissional de saúde que seja capaz de reconhecer e atender às condições alérgicas graves. Então, o que a gente orienta? Que a vacinação seja feita num pronto-socorro ou num pronto atendimento, sob supervisão. No caso da síndrome de Guillain-Barré, no período de até 30 dias após uma dose anterior da vacina, recomenda-se uma avaliação médica criteriosa sobre benefício e risco da vacina antes da administração de uma nova dose. Aí o médico do paciente, né, precisa de avaliar. Então, assim, a vacina influenza, né, como eu falei, por ser uma vacina inativada e fragmentada, é uma vacina muito segura que, né, a grande maioria das pessoas podem receber. E aí, então, entra como contraindicação as crianças menores de 6 meses de idade. Sobre a vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, né? Então, as vacinas influenza, elas têm um perfil de segurança excelente, elas são bem toleradas, e como eu falei, elas não contêm vírus vivo, né? É uma vacina inativada, e elas não causam a doença. Então, né, também uma outra informação que a gente precisa estar trabalhando o tempo todo é a educação em saúde, né? A vacina influenza não existe a possibilidade de causar a gripe, a influenza em ninguém, porque é uma vacina inativada e fragmentada. O que acontece é aquilo que eu falei, a pessoa recebeu a vacina, ela precisa aí de 2 a 3 semanas para produzir os anticorpos protetores. Se ela teve contato com o vírus nesse período, ou se ela já estava com o vírus incubado, a vacina não deu tempo de fazer efeito. E também existe a outra situação que as pessoas confundem muito gripe com resfriado, né? Os vírus que causam, né, o vírus que causa a gripe não é o mesmo que causa o resfriado. Então, a pessoa que pegou um resfriado, a vacina não vai prevenir. A vacina, então, previne os vírus de influenza, né, aqueles, né, que estão presentes na vacina trivalente ou na quadrivalente, né, que também a rede privada oferta. Ainda sobre os eventos adversos pós-vacinais, o que é mais
comum acontecer? São manifestações locais, né? Que pode ter a dor local, o eritema, a induração. Geralmente, essas questões são resolvidas em 48 horas. Então, com compressa de água fria, resolve, né, um remédio para dor, se a pessoa estiver sentindo dor, e remédio para febre, se estiver sentindo febre. Os abscessos, geralmente, eles são associados com infecção secundária ou erros de imunização. Então, é por isso que é muito importante a técnica asséptica, né, no preparo e na administração dos imunobiológicos, né, no momento do procedimento, né. Então, a higienização das mãos é fundamental. Para as ações extramuro, importantíssimo o álcool, né, para a higienização também das mãos, para a gente evitar, então, qualquer situação, né, de infecção, né, no local de aplicação, e também promover uma vacinação segura. Sobre as manifestações sistêmicas, pode acontecer febre, mal-estar, mialgia, que pode persistir por 1 ou 2 dias. Isso é mais frequente nos primos-vacinados, porque eles ainda não tiveram, né, muitos não tiveram contato com o vírus influenza. As reações de hipersensibilidade, né? As reações anafiláticas, elas são muito raras e elas podem ser associadas a qualquer componente da vacina. As manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, existem estudos com resultados bastante contraditórios, né? Porque a síndrome de Guillain-Barré ela pode ser desencadeada por uma infecção pelo vírus influenza. Então, os resultados são muito contraditórios com relação à síndrome e à vacinação. Para fins de vigilância epidemiológica, então, a ocorrência coincidente de outras doenças neurológicas de natureza inflamatória ou desmielinizante no período entre aqui tapou aqui um pouquinho que eu não estou conseguindo ver o número aqui. Após a aplicação da vacina, devem ser notificadas e investigadas. Outra questão também importante que nós vamos, né, trabalhar nessa campanha de vacinação. Além, então, da campanha de vacinação contra a influenza, nós teremos também uma estratégia de vacinação, né, que é a atualização da caderneta de vacinação das gestantes, com foco na vacina DTP celular, né, sendo que essa vacina DTP celular, o objetivo dela é o quê? Vacinar essa gestante, né, contra difteria, tétano e coqueluche, né, com foco principalmente na coqueluche, a partir da 20ª semana de gestação, que é o período onde ela ocorre maior transferência transplacentária. Para quê? Para a gente evitar a coqueluche, né, na criança menor de 6 meses de vida, até que ela tenha o seu esquema com a pentavalente completo. Então, por que a gente está com foco nessa ação também? Porque é uma oportunidade, porque nós já teremos a gestante buscando a vacina influenza, e se tivermos gestante, né, a partir da 20ª semana, que aí no caso da DTP celular precisa, não é em qualquer idade gestacional como a influenza, é a partir da 20ª semana, eu vou melhorar a minha cobertura vacinal. E aí então aqui eu trouxe a cobertura vacinal do Estado do Espírito Santo de 2018, não é uma cobertura ideal, porque a cobertura ideal para a DTP celular em gestante é de 95%, né, a meta mínima, e o Estado no ano passado, né, dados ainda parciais, estava com uma cobertura de 77,77%. Mas é importante também destacar que, mesmo com a cobertura, né, inferior ao preconizado, o Estado do Espírito Santo é um dos que tem a cobertura melhor do país, né, mas ainda temos muito a melhorar até chegar, né, nos índices de 95% de vacinação das nossas gestantes. Além disso, também será ofertada a vacina dupla adulto, né, para atualização da caderneta de vacinação dos idosos, né, porque o que a gente verifica? Vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês. Aqui a gente tem uma tabela sobre o tétano acidental, uma série histórica do ano de 2009 a 2019 aqui do estado, né, e a gente verifica, principalmente aqui nos últimos anos, né, aqui não está a situação da faixa etária, mas o que a gente verifica? É principalmente a população idosa que está adoecendo ou morrendo de tétano acidental aqui no estado. Então, por isso, a importância da gente pegar nesse momento, né, da campanha de vacinação, onde a gente tem os idosos buscando a vacina influenza, e atualizar também a caderneta de vacinação para o tétano. E aqui também destacando que de 2016 em diante,
os casos se concentram na região metropolitana do estado, né, com destaque para a Grande Vitória. Aqui, então, o nosso resultado de 2018. A campanha nacional de vacinação contra a influenza em 2018 ela foi uma campanha muito bem sucedida aqui no estado, onde atingimos a meta total de 98% do público-alvo, né, o que é uma cobertura bastante elevada. Só que essa cobertura ela não foi homogênea entre os grupos prioritários. E aí, então, o que nos preocupa é a cobertura vacinal das crianças e das gestantes. Então, no caso aqui das crianças de 6 meses a menores de 2, a cobertura ficou elevada, né, acima da meta preconizada de 90%, mas quando a gente vê a cobertura de crianças de 2 anos a menor de 5, ficou em 82,54%. Então, isso, né, preocupa porque ficou abaixo de 90%. E no caso das gestantes, né, a cobertura ficou em 81,47%. Então, é algo que assim, depende um pouco mais de esforço, né, dos municípios, das equipes de saúde, né, para a gente conseguir atingir a meta mínima de 90%, apesar da gente ter ficado acima de 80%, o que já é bom. Mas a gente, né, quer sempre perseguir o ótimo. Então, vamos buscar aí coberturas acima de 90% e, quem sabe, até 100%. E garantir a proteção da nossa população. E aqui também é importante, né, destacar que aqui a gente está falando 2 vezes em criança, né? Porque aqui a própria criança e aqui a gestante, que é o binômio mãe e filho. Então, daí a importância de vacinação desses 2 públicos, né? E a gente, né, se esforçar bastante aí na campanha de vacinação na busca ativa. Aqui também a gente tem as doses aplicadas, né? Como eu falei, portador de doença crônica, a gente trabalha com dose aplicada de vacina, então sempre que o destaque, né, a gente sempre tem uma grande procura pelas pessoas com doença respiratória crônica, e a gente a cada ano quer melhorar cada vez mais a oferta de vacina para esse público, né? Como eu falei, depois dos idosos é o público que mais morre no Brasil por complicações de influenza. Daí a importância de vacinação desse público. E aqui estão as doses aplicadas, né, nos outros grupos prioritários. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os registros, né, porque é a maneira da gente monitorar a nossa ação. Um registro bem feito, ele faz com que a gente, né, tenha um embasamento para as tomadas de decisões, né, na hora de desencadear as nossas estratégias e ações. Então, o registro da campanha, ele será consolidado, né, por sala de vacina, e ele vai ser realizado no site, através do endereço eletrônico, né, que os municípios já utilizam para a inserção de dados de vacinação, que é o cpni.datasus.gov.br. E aí, o Programa Estadual de Imunizações orienta que o envio dos dados da campanha nacional de vacinação sejam feitas diariamente no site. Isso é importantíssimo para que o município monitore a sua ação, né, e a gente tenha informações e possa, então, desencadear alguma ação, se caso a gente identificar que algum grupo prioritário não está aderindo bem à campanha de vacinação, como, por exemplo, fazer busca ativa em creche, se a gente não tiver uma boa cobertura na população portadora de doença crônica, alguns serviços, né, também do nosso município que pode estar encaminhando esse paciente para a gente, então, por isso essa informação é fundamental. E aí, no dia D, que é aquele sábado, no dia 4 de maio, o envio será em 2 parciais, né? E aí, tradicionalmente, né, os municípios já enviam os dados, né, a primeira apuração às 12 horas e depois, né, a segunda apuração às 16 horas. Os estabelecimentos de saúde que utilizam o CPNI desktop ou web, é recomendado que incluam a informação nominalmente para compor o histórico de vacinação. Porém, as doses de campanha, para serem validadas para a cobertura vacinal, elas devem ser registradas no site da campanha. Então, ou seja, a dose válida para contar para a cobertura vacinal da campanha é aquela registrada no site. Mas aquele município que possui o CPNI, né, o sistema nominal, ele também pode registrar, né, complementarmente, né, claro que o foco é o consolidado para a gente ter a cobertura da campanha, mas ele pode complementar a informação também no CPNI, porque o CPNI o registro é nominal. Para quê?
para compor o histórico de vacinação daquela pessoa que faz parte do grupo prioritário, né? E aí ficar lá, então, a informação registrada para uma consulta futura. Os registros, então, eles vão ser feitos no boletim de registros de doses e eles devem ser de acordo com a faixa etária do vacinado e a condição do vacinado, devendo atentar para a prioridade do registro de doses aplicadas na população. Então, nós temos o registro para os grupos prioritários e o registro para grupos com comorbidades. Com relação ao registro de crianças, né? A avaliação do cartão de vacina da criança é necessária uma vez que a criança pode ter recebido dose anterior em outro serviço público ou privado. Então, às vezes, as famílias, né, querem vacinar a criança sem estar com o cartão presente. E aí também é importante para resgate do histórico de vacinação para outras vacinas também. Porque aqueles serviços onde tem a condição de também atualizar a caderneta de vacinação no período da campanha, é uma grande oportunidade de atualizar e não perder uma oportunidade de vacinação. Aqui, então, está um modelo, né, um passo a passo para o registro das informações. Então, o município ele vai acessar o site cpni.datasus.gov.br com o seu usuário individual e a senha, vai logar, né? E aí ele vai em vacinação, registro de vacinação consolidado e registrar as doses. Vai selecionar, então, o estabelecimento de saúde, que é uma grade com a descrição Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. E aí ele vai clicar no ícone aqui, Ação. Ao clicar, então, no ícone Ação, será exposto em nova tela o boletim para registro de doses da vacina influenza. O boletim contém todos os grupos prioritários contemplados na campanha. E para que a digitação no grupo seja feita, deve-se clicar ao final do boletim novamente no ícone Ação. Então, aqui clica, então, né, em cada linha no ícone Ação. E para que o dado digitado ele seja gravado com sucesso, tem que clicar no cheque verde aqui. Se não clicar, não grava. E aí, às vezes, você pode ter perda de dados por não tomar cuidado aqui em salvar a informação. E se quiser, então, excluir algum dado digitado, é só clicar no xizinho. Então, o dado digitado somente será salvo ao clicar no ícone verde na coluna Ação, que é este daqui. Este processo deve ser feito linha a linha. Não esquecer para você não ter depois um retrabalho, né, e ter que inserir de novo as planilhas de vacinação. Aqui, então, está o modelo, né, da planilha, né, e como eu falei, é linha a linha, ó. Você vai clicar no ícone Ação e depois você salva aqui no verdinho cada linha de acordo com o público prioritário. E isso aqui é uma tabela consolidada aqui, né, que vai estar no site para você, então, inserir informação, né? No caso, a instância municipal. O estabelecimento de saúde tem o boletim diário e depois vai para a instância municipal para registro, então, consolidado. Aqui é o modelo de registro para o CPNI. Então, os municípios que optarem também por fazer o registro no CPNI para compor histórico de vacinação, né, você tem as duas possibilidades. Você pode utilizar o CPNI Web ou o CPNI Desktop. E aí eu não vou me deter aqui. A primeira tela foi do Desktop e essa daqui é a tela do CPNI Web. Então, aqui é importante também destacar que ao registrar nominalmente no CPNI Desktop ou Web, na estratégia campanha, lembrar que essas informações serão para compor apenas o histórico do registro nominal no banco de dados. Porém, não serão validadas para fins de cobertura vacinal e não contabilizarão como dose aplicada. Então, por isso, como eu falei, tem que ser registrado no site da campanha para contar para a cobertura vacinal do município. Também outra questão importantíssima, né, que é fundamental que se faça a movimentação mensal dos imunobiológicos no CPNI, referente às vacinas, né, utilizadas na campanha, né, a influenza trivalente, flu 3V, porque para a gente não ter perda na movimentação de imunobiológicos. Lembrando que as doses aplicadas válidas para a cobertura vacinal serão as doses aplicadas consolidadas, digitadas no site. Também podemos, né, à medida que vamos registrando, né, ver os relatórios para acompanhamento e avaliação da campanha contra a influenza. Então, é importantíssimo que o município faça o acompanhamento diário dos dados da campanha,
no propósito de intervir oportunamente no monitoramento do avanço das coberturas ou na correção de possíveis erros de registros, né, no site. E aí, para acesso aos relatórios, deve selecionar as opções, então, vacinação, relatórios, campanha influenza e proceder à escolha do relatório que quer visualizar. Aqui, então, tem os relatórios, né, disponíveis no site, que é o vacinômetro, a cobertura vacinal, as doses aplicadas por faixa, a homogeneidade, o controle de envio, parciais e a taxa de abandono. E aí, lembrando, gente, que a taxa de abandono é um dado que nós precisamos estar muito atentos, porque lembrando que taxa de abandono é o quê? É quando eu tenho um esquema com mais de uma dose, né, um esquema multidose, e aí eu faço a primeira dose e a pessoa não retorna para tomar a segunda. Então, isso eu vou ter o quê? Nos primo-vacinados. E a gente tem verificado uma taxa de abandono muito alta. Geralmente, a criança vem tomar a primeira dose e muitos não estão retornando para tomar a segunda. E eu monitoro isso através da taxa de abandono. Por isso, esse relatório é importantíssimo para o monitoramento da minha ação. Isso daqui eu já falei, que é relacionado àquele grupo onde nós acompanhamos somente as doses aplicadas, não tem uma cobertura vacinal estabelecida, né, de 90%. Então, comorbidade, população privada de liberdade de funcionário do sistema prisional, a gente não contabiliza cobertura, somente as doses aplicadas. As gestantes, outros grupos que receberam a vacina influenza fora do período da campanha, ou seja, quando o site para entrada de dados já estiver fechado, deverão ter os dados registrados nominalmente no CPNI, Estratégia Campanha, e essas doses não serão válidas para a cobertura vacinal. Então, o que acontece? Eu tenho o meu período da campanha, e às vezes eu posso ter sobra de vacina no meu município, né? E aí, com essa sobra das doses, eu continuo vacinando as mulheres que vão ficando grávidas, né, como uma oportunidade de vacinação. Quando o site se fecha, a cobertura vacinal, ela para ali, mas o município ainda pode continuar vacinando se ele tiver dose remanescente, e aí, neste caso, como ele não pode mais inserir no site, porque o site vai estar fechado, né, após o período da campanha, ele registra, então, no CPNI, né, no registro nominal, para compor o histórico de vacinação daquela gestante e também ter a informação, né, de que eu vacinei uma gestante a mais no meu município. A população que receber a dose da vacina influenza quadrivalente disponibilizada pelo serviço privado, elas também devem ser inseridas no sistema respeitando as regras de registro e selecionando a estratégia adequada, que é o serviço privado. Então, às vezes, isso também é uma dúvida frequente. As clínicas privadas de vacinação, elas têm que me fornecer o dado? Sim. Isso está presente na RDC 197 de 2017, onde as clínicas privadas é uma condição, é um requisito mínimo para o funcionamento da clínica privada de vacinação, que ela, né, forneça os dados de vacinação para o município, né, onde ela está inserida, né, naquele território. Para o grupo de gestantes e idosos, também será atualizada a situação vacinal seletivamente, conforme o calendário nacional de vacinação. Então, como eu falei, né, o nosso foco será a vacina DTP celular para gestante, né, a partir da 20ª semana de gestação, e também a dupla adulto na população idosa. Lembrar que a vacinação é seletiva, ou seja, ela é conforme o calendário. Se a pessoa estiver com o esquema completo para dupla adulto e para DTP celular, no caso, a gestante DTP celular e o idoso dupla adulto, eu não vou vacinar, eu só vou vacinar quem estiver com o esquema incompleto ou for não vacinado. O registro dessas doses aplicadas, né, como uma estratégia de resgate, né, elas devem ser feitas no sistema CPNI Web ou Desktop, normalmente como estratégia de rotina, de acordo com a faixa etária do vacinado e condição vacinal. Então é isso, gente. E desejo a todos uma ótima campanha de vacinação.